Queridos, hoje à noite nós vamos voltar a nossa atenção para o Antigo Testamento. E Deus nos fala nos lugares mais impensados possíveis. E eu estava vendo uma placa, que inclusive está no meu banheiro. É um calendário que você vai mudando e vai reaproveitando. Ele é uma placa de metal. E minha esposa ganhou com os meses do ano e os dias, e você vai mudando o mês, mudando o dia, e tem um versículo ali. E eu gosto desse versículo, e comecei a olhar o contexto desse versículo. E aí Deus começou a falar ao meu coração algo muito importante, que eu gostaria de compartilhar esta noite. Enquanto nós meditamos no tema em Jeremias 29, aprendendo na adversidade. Como nós sabemos de maneira bastante abundante, Jeremias é chamado, não na Bíblia, mas chamado no imaginário, na cultura evangélica, de o profeta chorão. É uma pena que a gente não está sendo justo com Jeremias, porque chorão parece aquele cara mimado. Chorão parece aquele cara que chora de barriga cheia, né? Ou chora por qualquer coisa. Não Jeremias. Jeremias é aquele que foi chamado na sua adolescência, foi chamado para um ministério complicadíssimo. Ele foi chamado para um ministério que aos olhos de muita gente seria um ministério fracassado, porque ele iria pregar e ninguém iria ouvir. Um ministério que a maioria das pessoas que eu conheço não aceitariam, ou pelo menos não aceitariam de pronto. Em que Deus nos chama, meus irmãos, para pregar a uma nação rebelde. E Jeremias começa, como eu disse, na sua meninice, na sua adolescência, e ele chega até o final da sua vida, até a terceira idade, como se diz, né, ou a melhor idade hoje em dia. E durante esse ministério, meus irmãos, ele come o pão. Não é fácil. Porque você tem Jeremias em um lado do ringue e do outro lado um monte de falsos profetas que profetizavam prosperidade e vitória e alegria e felicidade para uma nação que estava até o nariz no pecado. E nós sabemos, meus irmãos, especialmente aqueles que acompanharam o nosso estudo na Escola Bíblica de Discípulos Panorama, o síntese do Antigo Testamento, que Jeremias profetizou avisando ao povo a respeito do cativeiro babilônico. E quando chega nessa altura, meus irmãos, parte do povo já havia sido levada para a Babilônia. E ele escreve a esta parte do povo. Ele escreve em especial aos líderes que haviam sido levados. Outras levas seriam tomadas por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e levados cativos, para o cativeiro. Porém, a essa primeira parte ele traz essa palavra tão abençoada de Jeremias 29. Então eu quero pedir a você essa noite que você faça 3 coisas. Número 1, que você anote cada ponto, cada lição, cada princípio da nossa mensagem. E serão 4. Número 2, que você não se limite a anotar apenas a frase, o enunciado, o princípio, mas que você coloque a sua interação com esse princípio. O que Deus está falando com você agora. Para isso você tem um espaço determinado no boletim, ok? E número 3, que você mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos olhar e vamos caminhar no texto à medida que vamos ver os princípios de como nós podemos aprender a andar na adversidade na nossa vida. O texto de Jeremias 29 nos conta o seguinte, olha aí na sua Bíblia. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia.
Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Zafã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então, meus irmãos, nessa primeira parte do texto, nós vemos os destinatários a quem Jeremias escreveu esta carta, e você percebe que entre eles estavam grande parte dos responsáveis diretos pela situação que eles viviam. Em uma teocracia mediada por uma monarquia, cabia ao rei e aos sacerdotes guiar o povo em seguir ao Senhor. A eles cabiam isso. Ora, se você lembra bem, no tempo, por exemplo, de Asa, de Josafá, de Josias, grandes reis de Judá, o povo todo seguia o Senhor. Era o tal do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Os reis mandavam derrubar os altares idólatras e o povo não saía de forma rebelde reconstruindo. Não, obedeciam ao rei e seguiam esse tempo de consagração ao Senhor. De maneira semelhante, porém, em contraste, quando os reis afastavam-se do Senhor, de maneira espantosa, o povo seguia o rei afastando-se do Senhor também. É claro, meus irmãos, que não era a maioria, nem quando era para servir não eram todos, era apenas a maioria, quando era para servir ao Senhor, e também não eram todos, apenas a maioria, quando se afastavam do Senhor também. Sempre há um remanescente, quer seja para o mal, quer seja para o bem. Mas a maioria, a verdade, seguia o líder político e religioso do povo de Deus. E a esse Jeremias dirige a sua carta. É interessante, meus irmãos, que a carta poderia conter muitas coisas e não seria injusta. Poderia ser uma carta de acusação. E a carapuça serviria direitinho. Eles foram responsáveis. Se eles, quando foram advertidos por Jeremias, tivessem se arrependido, o cativeiro babilônico poderia não ter acontecido. Ou, se eles tivessem, quando já não tinha mais volta, era caminho sem volta, tivessem se rendido, como Jeremias avisou que eles deveriam fazer, a mortandade, a carnificina que aconteceu, a crueldade com que Nabucodonosor atacou, não teria se sucedido. Porém, não ouviram. Mesmo assim, Jeremias, nesta carta, tem um tom diferente. O tom de Jeremias tem o seguinte, meus queridos: não perca a normalidade na adversidade. Não perca de vista que a sua vida não pode girar em torno da luta, da adversidade. A louça continua se empilhando na pia. As contas continuam chegando. Os compromissos continuam acontecendo. O trabalho continua lhe esperando lá, o expediente irá acontecer. A escola não para só porque você está passando uma dificuldade. Eu estou citando aqui as coisas mais óbvias e rotineiras da nossa vida, meus irmãos, para você reparar o que Jeremias quis dizer. Não fiquem aí de mala pronta, porque vocês não vão voltar agora. Jeremias sabia quantos anos, meus irmãos, eles ficariam na Babilônia. Quantos anos? 70 anos. E esses 70 anos mal tinham começado, não tinham se passado quase nada. Então ele adverte: construam uma vida aí no cativeiro. E mais, orem pela prosperidade do Império Babilônico, porque a prosperidade da Babilônia, da cidade que vocês estão em especial,
vai ser prosperidade para vocês também. Vivam uma vida normal. Casamento, tudo ele cita aí nesse breve texto. E para nós, meus irmãos, isso é muito importante, porque uma das coisas mais difíceis que existe para o ser humano, e para o cristão em particular também, é manter a sanidade, a ordem, a objetividade quando você está no olho do furacão. É muito difícil. Você acaba, às vezes, negligenciando algumas coisas. Você acaba deixando outras de lado. E apesar disso ser compreensível, às vezes isso acaba causando, meus irmãos, outros problemas secundários, além daquele primário com o qual você já está lidando. Eu me lembro, por exemplo, de uma família, alguns anos atrás eu conheci, passando uma dificuldade muito, muito grande com um filho doente. E este era o filho do meio. E depois de um tempo, meus irmãos, naquela luta, hospitais, exames, viagens, aquela família conseguia já respirar um pouco, mas algo chamou a atenção do casal. O seu filho mais velho e o seu filho mais novo. O filho mais novo começou a molhar a cama. Algo que para a idade que ele tinha, que eu não recordo bem, mas já era algo como 5, 6 anos de idade, já não era mais, não acontecia há muito mais tempo, não era mais normal acontecer. E o seu filho mais velho começou a dar problema na escola e andar com pessoas que ele não costumava andar. E aí, tentando compreender como isso acontecia, e num dos conflitos com seu filho mais velho, o pai chegou inclusive a dizer: você não compreende o momento que a gente está passando com seu irmão? E jogou mais peso ainda sobre aquela situação. E depois, meus irmãos, Deus falou ao coração daqueles pais chorando, orando pela sua família. E no meio da tempestade, parece que abriu aquela janelinha, né? E o sol entrou. Eles viram que o acontecido com o mais novo e com o mais velho era um subproduto da atenção exclusiva que eles haviam dado durante longos meses ao seu filho do meio. Você pode até dizer: pastor, mas isso é compreensível. É compreensível. Mas muitas vezes, meus irmãos, as circunstâncias ao nosso redor não vão simplesmente dizer: uma vez que você está passando por essa luta, eu vou compreender e nada vai acontecer, viu? Eu vou compreender e eu vou aliviar a sua barra. Especialmente sendo uma criança e até certo ponto há de se compreender sendo um adolescente. E eles começaram a reverter essa situação, compreendendo que eles não podiam negligenciar o resto da sua família, mesmo que o seu filho do meio estivesse passando uma situação de saúde tão grave. Veja bem, meus irmãos, esse exemplo mostra para nós que a adversidade, ela vem para nos provar e às vezes nos esticar em sermos mais multitarefa do que nós já éramos naquela situação. E começar a fazer outras coisas e prestar atenção em outras coisas que às vezes nós achamos que rotineiramente nós lidamos com elas e estamos satisfeitos. Elas estão bem supridas. E às vezes basta uma luta para elas serem deixadas de lado. Isso nós temos que prestar atenção, irmãos, em todas as áreas da nossa vida. No relacionamento conjugal. Talvez você, meu irmão, está passando um momento no seu trabalho. E aí você não percebe as lutas da sua esposa, ou mesmo dos seus filhos. Ou você, minha irmã, está passando uma luta, quer seja no seu trabalho, ou na sua própria casa, com outras situações, e você não percebe também as lutas do seu marido, ou dos seus filhos. Às vezes, meus irmãos, é dentro da igreja. Você está passando um momento muito peculiar, e às vezes você até cai na tentação de achar que todo mundo tem que entender a sua luta. Às vezes até sem saber. É a famosa teologia da bola de cristal, né? O irmão vai descobrir por revelamento aquilo que está acontecendo. E acontece. Uma amargura que surge no coração da pessoa porque ninguém adivinhou que eu estava passando pela luta. Ninguém. Talvez a sua cara cansada, cara fechada, ao seu ver, deveria ser suficiente para que as pessoas percebessem.
E a gente sabe muito bem que a coisa não funciona assim. Isso é, meu irmão, que a gente vê hoje de manhã no texto de Coríntios, né, 10. Uma fortaleza que toma conta da nossa vida, nos convence de que aquilo é verdade. E você precisa levar esse pensamento cativo à obediência de Cristo. Porque não é assim que a coisa funciona. Na adversidade, meus irmãos, nós precisamos buscar ao Senhor e perceber: Deus, me ajuda a não negligenciar nada na minha vida a despeito daquilo que eu estou passando, a despeito do momento que eu estou passando. Eu não posso negligenciar a necessidade dos meus pais, dos meus filhos, dos meus cônjuges, do meu cônjuge. Eu não posso negligenciar as pessoas ao meu redor. Eu não posso negligenciar a mim mesmo. Sabe aquela situação em que alguém presta tanta atenção em algo que para ele é primordial? E às vezes, por exemplo, a sua saúde vai para o ralo. E busca com todas as forças resolver este problema. E acaba negligenciando algo do qual depende estar vivo para cuidar daquele problema. Nós precisamos entender, meus irmãos, que nós como seres humanos somos um ser inteiro nos relacionamentos e nas nossas necessidades. E precisamos ter essa visão integral sobre nós. Não podemos ficar em um cativeiro babilônico, em uma adversidade, e esquecer que a vida continua. E esquecer que nós precisamos pedir sabedoria ao Senhor em como lidar com as diversas necessidades que continuarão lá enquanto estivermos passando pela adversidade. O texto continua no versículo 8. Jeremias diz o seguinte: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar. Então, meus irmãos, agora, depois de dar esse conselho primeiro, Jeremias, para fortalecer o primeiro conselho, diz a Joaquim e aos demais líderes que estavam lá, sacerdotes, algo que eles já ouviram quando estavam em Jerusalém, antes de Nabucodonosor os levá-los para dar um passeiozinho na Babilônia. Qual foi esse aviso? Não ouçam os falsos profetas. Eles estão profetizando paz, paz e prosperidade, mas não vai acontecer. Os 70 anos vão se cumprir. Se cumprir o cativeiro, como eu disse a vocês, e os 70 anos também vão se cumprir. Você sabe o que é mais interessante nesse texto, meus irmãos? Ele me lembra demais o texto lá de Timóteo, quando Paulo diz para Timóteo: nos últimos tempos, eles terão comichão nos ouvidos e se cercarão de mestres que falarão aquilo que eles querem ouvir. Ou seja, aquele que ouve a mentira deliberadamente, ele não é vítima, ele é cúmplice. Pastor, de onde você está tirando isso no texto? Ora, do final do versículo 8. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eu não sei como exatamente eles encorajavam esses falsos profetas, se era com vantagens ainda econômicas, vantagens políticas. Eles já estavam no cativeiro. Eu não sei. Eu não sei se esses profetas, como sacerdotes, talvez tinham uma posição um pouco mais tranquila, mesmo no cativeiro, e assim eles queriam manter a sua posição e não ir para o cativeiro com o povão, né? Eu não sei, o texto não fala. Mas a semelhança de Timóteo, meus irmãos, e o que acontece hoje no mundo, eles encorajavam os profetas a mentirem para eles mesmos. E assim, meus irmãos, eles recebem este aviso contundente de Jeremias: não os ouçam. O cativeiro vai se desenrolar, como eu disse, e Deus, no final dele, vai trazê-los de volta para este lugar, ou seja, para Jerusalém.
O segundo, meus irmãos, princípio de Jeremias, em Jeremias 29, é o seguinte: não perca o discernimento entre o certo e o errado na adversidade. Não perca o discernimento entre o certo e o errado na adversidade. Diante, meus irmãos, da pior fase na vida deles, com certeza, foram deportados, foram afastados do lugar de tranquilidade onde eles viviam, foram retirados da sua posição privilegiada no sentido especial dos líderes. Agora eles precisam novamente ser avisados, ser advertidos por Jeremias. Falsos profetas estão ainda sussurrando mentiras nos ouvidos de vocês, fábulas, e vocês estão acreditando. Meus irmãos, este é ou não é o retrato do século 21? Quanto pior fica a situação, em mais mentiras as pessoas acreditam. Igrejas que pregam prosperidade falsa. Uma dessas igrejas que pregam prosperidade falsa, o líder está gravado, está na internet, é vídeo no YouTube. Fez um pronunciamento favorável ao aborto, se dizendo um líder evangélico. É claro que não é. E mais, há um tempo atrás ele soltou outra, que eu não sei em que meio que foi, se foi por escrito, se foi falado, recomendando que as pessoas não casassem com outras pessoas de outra raça, porque isso trazia maiores dificuldades ao casamento. Você ouviu direitinho. Em pleno século 21, o cara dá uma viagem retrógrada a antes de 1888. 1988, não, 1888. Ele rasga a Lei Áurea e acaba com os direitos humanos, se dizendo um pastor evangélico. E por que uma igreja de uma situação dessa não esvazia? Porque as pessoas estão desesperadas. E quando você começa a falar o que elas querem ouvir, comichão no ouvido, o discernimento entre o certo e o errado vai pela janela, vai ralo abaixo. Agora, quanto a nós, meus irmãos, agora fechar a janela e vamos cuidar do nosso arraial, que pregamos e valorizamos a palavra de Deus. Será que no meio das adversidades é ela a minha bússola, meu mapa e o meu compasso? É ela que determina a minha ação, meu curso? É nela que eu tomo as minhas decisões entre o certo e o errado, em um mundo que está naufragando num mar de relativismo? Eu publiquei hoje uma consideração sobre a reportagem da Isto É, sobre a reeleição de Barack Obama. Eu confesso que eu conversava com meus amigos americanos e falava assim: olha, eu não queria estar no seu lugar, porque você literalmente tem que escolher entre o ruim e o pior. E eu não sei quem é ruim e quem é o pior. Acho que a carapuça serve nos dois. Porém, a Isto É disse na manchete, no início da reportagem sobre a reeleição: a vitória do homem bom. A vitória do homem bom. Por que homem bom? Porque ele é a favor do aborto. Porque ele é a favor do casamento homossexual. E porque, no ponto de vista dos favoráveis a ele, o candidato oposto, o candidato da oposição, é um fundamentalista cristão. Esse é o pensamento deles. E eles falam isso de maneira pejorativa, viu, meu irmão? Fundamentalista, para eles, é o equivalente ao cara que se amarra com bomba e diz Allah Akbar, bum, explode tudo. Esse é um fundamentalista. Enquanto o meu ponto de vista sobre fundamentalismo é outro completamente diferente. Fundamentalista sou eu, é você, quando nós fechamos com a palavra de Deus e não transigimos a teologia e a doutrina.
É o contrário de ser liberal. Para ele, fundamentalista, e no caso o Mitt Romney porque não aceita o aborto e o casamento homossexual. E aí, aproveitando para colocar mais coisas, segundo ele voltaria à guerra no Iraque, no Afeganistão. Isso aí eu já não sei, até porque não acompanhei com grande interesse. Como eu disse, eles tinham que escolher entre o ruim e o pior. Mas dizer que foi a vitória do homem bom, sabe por quê? Porque nós estamos em um mundo que está se afogando em um mar de relativismo. Ele é um homem bom por quê? Porque ele está dando direito às pessoas de fazerem aquilo que elas querem fazer. E está assim pavimentando, ele não mas está pavimentando o caminho para o anticristo. Cada vez mais trazendo o relativismo nas decisões, distanciando as decisões da sociedade do padrão bíblico. Um homem que pousa, de cristão, tem foto na internet dele orando com seu gabinete ali de governo, outra com vários pastores orando sobre ele. Tudo jogo de fachada, viu? Tudo. Pastor, mas ele não é uma boa pessoa? Entenda. Boa pessoa, querido, você também é. Nós estamos falando aqui sobre princípios. Princípios. A maioria dos políticos em Brasília são boas pessoas. Chega em casa, beija seus filhos, cuida dos seus filhos, são boas pessoas, mas essa não é a questão. A questão entre o certo e errado tem muito pouco a ver, às vezes, com a pessoa ser apenas bom caráter. Há muita gente bom caráter que vai para o inferno. Agora, eu acho difícil que haja pessoas mau caráter que vá para o céu. Porque quando Cristo entra na vida da pessoa, de verdade, transforma caráter e personalidade. Amém, irmãos? A pessoa ser mau caráter e dizer-se cristão, não é. De maneira nenhuma. E é isso que tem fechado o ouvido das pessoas para o Evangelho. E no meio da diversidade, meus irmãos, nós precisamos ter tudo isso em mente, porque deixando a política internacional de lado, você vai ter que tomar decisões. De repente, no meio da diversidade, você vai ter que decidir entre agir conforme Cristo agiria ou conforme a carne lhe sugere que você haja. Se a diversidade está acontecendo em um relacionamento seu, você vai ter que escolher em tratar a pessoa como Cristo trataria e amar a pessoa a despeito da situação, ou você vai sucumbir a tomar a decisão errada e tratar a pessoa mal. Entende? É naquele momento em que o sangue já passou até do cabelo, né? É aquele momento em que a pressão já foi para a estratosfera, em que o volume de voz já não está mais na normalidade, em que você toma a decisão, naquela adversidade, mesmo que momentânea, de fazer a coisa certa. E nem sempre, meus irmãos, eu concordo, é fácil. Nem sempre é uma decisão que você toma de maneira simples. Mas como nós fazemos para essa decisão ser tomada cada vez de maneira mais sobrenaturalmente natural na minha vida? Andando diariamente com Deus. Não há alternativa. Não é num culto de domingo que você encontrará subsídio para ser vitorioso nesse segundo ponto. É na sua vida diária com Deus. É andando diariamente com Deus. Aonde é a sua luta? É no trânsito? Onde é a sua luta? É no ambiente de trabalho? Onde está a sua luta? É nas finanças? Onde está a sua luta? É na família? É o andar diário com Deus, onde você encontrará sabedoria para tomar as decisões corretas. E assim, meus irmãos, a adversidade vai estar lá, o furacão vai acontecer, mas você conseguirá manter a normalidade e ter discernimento entre o certo e errado na adversidade. Versículo 11. Porque sou eu. Este é o versículo que motivou esta mensagem. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração.
Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Eu sei, meus irmãos, que você já leu esse texto muitas vezes. Mas às vezes que você leu esse texto, você se deu o trabalho de ler o capítulo inteiro? Você se deu o trabalho de lembrar quais as circunstâncias em que Jeremias está dizendo estas palavras? Uma coisa é você dizer, eu quero lhe abençoar, eu quero lhe ajudar, quando a pessoa está bem. Outra coisa é você dizer, eu quero lhe ajudar, quero lhe abençoar, quando a pessoa está mal, está passando adversidade. Calma, tem a terceira. Coisa mais difícil ainda é você dizer, eu quero te ajudar, eu quero te abençoar, porque você está numa adversidade que eu causei, diz o Senhor. É isso que esse texto está dizendo. Vocês estão no cativeiro que eu permiti, porque vocês provocaram isso e não ouviram a minha voz. Ou seja, meus irmãos, toda a adversidade da nossa vida, em última instância, é permissão do Senhor. Quer você tenha provocado isso ou não. Muitas adversidades nós realizamos com a nossa própria mão, são próprias mãos. São autoria nossa, não é verdade? Nós provocamos. Nós causamos isso. Outras não. Outras são permissão de Deus porque algo está sendo trabalhado na nossa vida. Independente do caso, meus irmãos, todas passam pela soberana decisão de Deus. Todas passam pelo fato de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E diante disso, Deus permitiu, Deus causou, não importa. Ele diz para mim e para você essa noite, mas eu sei os planos que eu tenho a seu respeito. Terceiro lugar, ocupe a sua mente com as promessas de amor de Deus na adversidade. Ocupe a sua mente com as promessas de Deus, promessas de amor de Deus na adversidade. Jeremias se vira para esse povo e diz para eles que Deus tem planos de prosperidade, bênção e esperança e um futuro. Israel não acabou. Judá não acabou. Jerusalém não ficará deserta. Vocês vão voltar. Eu digo para você, querido, que eu não sei quais são as promessas específicas que Deus tem no momento em que você está passando. E eu peço agora em nome de Jesus ao Espírito Santo de Deus que Ele mostre a você quais são as promessas bíblicas que se aplicam ao momento que você está passando. E eu quero só dizer a vocês que essas promessas não cairão por terra. Porque o Deus que não pode mentir, em quem não há nenhuma sombra de variação, Ele está dizendo para nós essa noite, eu é que sei os planos que eu tenho a seu respeito. Eu vou trazer vocês de volta e vocês vão me buscar quando? E vão me achar quando me buscarem de todo o coração. Repare no texto, querido. A Bíblia ela tem dois tipos de promessas. Ela tem promessas incondicionais. Porém, ela tem muito mais promessas condicionais. E essas promessas condicionais, meu irmão, sabe para que elas servem? Para que você não fique estragado. Para que você não seja mimado. Porque se todas as promessas de Deus fossem incondicionais, ou seja, independente de como você e eu nos comportarmos, nós vamos ser abençoados, nós vamos ser prósperos, vamos ser felizes. Estou em pecado, estou desobedecendo a Deus e Deus está me abençoando. Se assim o fosse, a maioria de nós, se não todos nós, não aprenderíamos absolutamente nada. Se nós criarmos os nossos filhos dessa maneira, nós vamos criar pequenos psicopatas. Aquele que se joga no chão, que chuta a cadeira, que grita com o pai e a mãe. Ô menino, filho, fica assim não, toma aqui um videogame novo para você ficar caladinho.
Ah, fez mais uma malcriação. Não, meu filho, eu comprei uma bicicleta aqui para você. Fez mais uma malcriação, mais um destempero, mais uma birra. Aí você compra um computador novo pro caboclo. E assim vai o treinamento de um psicopata. Um sociopata na melhor das hipóteses. Porque ele acha que ele pode fazer o que ele quiser e ainda vai ser gratificado por isso. Deus não faz isso comigo, não. Não faz mesmo, queridos. E certamente não faz com você também. E não está fazendo com Judá. O cativeiro servia para purificar o povo. E houve ali uma promessa: quando vocês me buscarem de todo o coração, vocês me encontrarão. Encontrarão de verdade. E a lição foi tão bem aprendida, meus irmãos, que quando o povo volta para Jerusalém, Esdras propõe a ensinar a palavra de Deus para que o povo não mais se desviasse da palavra de Deus e compreendesse que as promessas viriam sobre a sua vida se eles fossem obedientes. O temor de Esdras, meus irmãos, era tão grande, isso é quase 70 anos depois do texto que nós estamos lendo, era tão grande que quando ele descobre que o povo havia casado com as mulheres dos outros povos, ele rasga sua veste e ele entra em profundo desespero. E ele diz para o povo: vocês não entendem que é por estas coisas que nós fomos para a Babilônia. E ele clama ao povo que entenda a palavra de Deus. Por quê? Porque promessas muitas vezes dependem da nossa obediência. Existem várias músicas, irmãos, que nós cantamos que falam isso. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, lembra? Obedecer, o Senhor, meu Deus, me exaltará sobre todas as nações, onde eu passar. O que essa música fala? Bênção é atraída pela obediência. Agora entenda, não é a bênção que eu quero, mas a bênção que agrada a Deus me dar. A bênção que agrada a Deus me dá porque cumprirá o propósito dele na minha vida. Não é a obediência que vai fazer a prosperidade, a riqueza ou qualquer outra coisa, tudo vai dar certo. Não é isso. Mas eu serei abençoado através da minha obediência. Minha família será abençoada, meus filhos serão abençoados através da obediência. Meus irmãos, meu coração como pastor fica muito triste. Porque até mesmo antes de ser pastor, 30 anos, já 18 como pastor, eu venho acompanhando muita gente, às vezes de perto, às vezes de longe, que vive naquela velha ilustração do carrossel, em círculos e de cima para baixo. Por quê? Porque de certa forma querem ser mimados por Deus e Deus não concorda. Se aproxima de Deus, começa a buscar, não falta igreja e tal, e é abençoado. Quando a bênção começa, o cara espirra. Sempre tem um motivo, sempre tem uma razão em que ele racionaliza que é justa para ele dar um tempo de Deus, de se afastar de Deus. E daqui a pouco a peia começa e ele passa pelos estágios do luto, né? Negação, ira, e assim vai. Até que ele sucumbe e diz, e volta para Deus. E aí vai o carrossel, para cima e para baixo, para cima e para baixo. De vez em quando eu encontro com uma pessoa dessa, que eu não vejo há algum tempo. Como é que você está, meu irmão? Pastor, não está bem não, estou passando umas lutas aí. E você começa a conversar, parece que a pessoa quer falar. E ela começa a mostrar o quanto ela tem se afastado do Senhor. E as decisões que ela tomou. E meus irmãos, eu fico praticamente sem ter o que falar, porque a nossa geração só quer ser acariciada, né? Só quer receber
O abraço tem o seu lugar, a palavra de consolo tem o seu lugar. Mas, meu irmão, se eu estou sujo, de esgoto da cabeça até o final, e dizer assim, tem um problema, eu estou fedendo. Problema sério. Tem que mandar tomar banho. Literalmente, não é a expressão vá tomar banho, não. É literalmente. Porque eu estou sujo. Meu problema de estar fedendo é porque eu caí na caixa de esgoto. E não adianta o quanto eu ficar lhe contando a minha lamúria, o meu problema, a minha luta, e você dizer, meu irmão, Deus lhe ama. Crê em Deus, meu irmão. Você vai sair dessa. Você vai sair dessa, Deus lhe ama, quando você tomar um banho. E limpar a sujeira da sua vida. Quer seja pecado, quer seja decisões que tem que ser tomadas, tem que pedir perdão a alguém, vai fazer. E você vai ver o rodopio de 180 graus que vai acontecer na sua vida. Essa mudança fácil, meus irmãos, ela não é uma mudança bíblica. Porque a mudança bíblica, meus irmãos, ela arranca um pedaço de mim. E um pedaço podre. Um pedaço que tem que ser tirado mesmo. Porque está cheio de pecado e está longe daquilo que Deus quer fazer na minha vida. Não perca a normalidade na adversidade. Não perca o discernimento entre o certo e o errado na adversidade. Ocupe a sua mente com as promessas de amor de Deus na adversidade. Finalmente, meus irmãos, o nosso texto termina, versículo 15 em diante, em que Jeremias diz o seguinte: vocês podem dizer, o Senhor levantou profetas para nós na Babilônia, mas assim diz o Senhor sobre o rei que se assenta no trono de Davi e sobre todo o povo que permanece nesta cidade, seus compatriotas que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a guerra, a fome e a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins que são intragáveis. Eu os perseguirei com a guerra, a fome e a peste. Farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra, maldição e exemplo, zombaria e afronta entre todas as nações para onde os dispersei. Porque eles não deram atenção às minhas palavras, declara o Senhor. Palavras que lhes enviei pelos meus servos os profetas. E vocês também não deram atenção, diz o Senhor. Ouçam agora a palavra do Senhor, todos vocês exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, a respeito de Zedequias, filho de Maaseias, que estão profetizando mentiras a vocês em meu nome. Eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante de vocês. Em razão disso, os exilados de Judá que estão na Babilônia usarão esta maldição. Que o Senhor trate como tratou Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia queimou vivos. Porque cometeram loucura em Israel. Adulteraram com as mulheres de seus amigos e em meu nome falaram mentiras que eu não ordenei que falassem. Mas eu estou sabendo, sou testemunha disso, declara o Senhor. Essa última parte, meus irmãos, é muito dura. Ela é dura de propósito. Porque se a terceira parte fala para você lembrar das promessas do amor de Deus, a última parte, nós vamos nos deter muito pouco aqui, precisa nos lembrar da justiça de Deus na adversidade. Deus é amor e Deus é justiça. Eu nem quero dizer essa noite que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Não, Deus é amor e Deus é justiça. Se eu estou passando uma luta, a primeira coisa que eu preciso fazer é não me colocar automaticamente na mesma prateleira que Jó. Jó foi advertido pelos seus amigos, porém nós sabemos que nós temos os bastidores da história, ele nada havia feito de errado. Ele estava sendo provado por Deus e aperfeiçoado por Deus, ok? Agora, quando eu passo por uma luta, muitas vezes a minha primeira reação é me colocar na mesma prateleira que Jó. Dizer, Jó, dá uma chegadinha para lá. Tá aí você aqui sofrendo injustamente. O que Deus queria fazer na sua vida, Jó? Na minha não sei ainda não. Não faça isso. Sabe por quê?
porque eu já fiz. E no meio do caminho descobri que eu havia causado aquilo mesmo sobre mim. E eu tive que fazer agora 2 trabalhos. O primeiro de me arrepender. E o segundo de voltar atrás o tempo que eu havia perdido achando que eu estava junto com Jó. E na verdade eu estava mais para Saul. Péssima companhia, né? Péssima companhia. Um homem que tinha tudo para dar certo, mas trouxe a maldição sobre ele mesmo. Meus irmãos, se nós ignorarmos o quanto nosso Deus é justo, nós vamos cair nesse evangelho falso, em que Deus tem uma tremenda obrigação de me abençoar. E é isso que está acontecendo agora, é porque a sua bênção vai chegar. É o que eu mais vejo no Facebook. É só a promessa de que a bênção está para chegar e que Deus vai lhe abençoar. Começa a cantar agora porque é a sua vitória. Quem disse? Meus irmãos, se ficar declarando frases feitas de vitória resolvesse a vida de qualquer pessoa, a gente não ficava aqui pregando nada, vamos aqui ficar fazendo uns mantras, né? Até inclusive o slogan da igreja, 1:12. O melhor de Deus ainda está por vir. Vamos ficar repetindo aqui a noite toda. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Não, pastor, mas tem que ser com fé. O melhor de Deus ainda está por vir. Porque já viu, né? Tem igreja que é assim. E repete. Aí passa a semana, nada muda na vida do caboclo. Aí ele volta para a igreja. Meu pastor, eu vim aqui no culto da vitória e eu falei aquelas palavras e nada aconteceu. Ah, é porque você não teve fé. Eles têm sempre a resposta pronta, né? A frase mágica não funcionou porque a pessoa não teve fé. A soberania de Deus tem nada a ver com isso, né? A soberania de Deus, meus irmãos, pregada pelos reformadores, por Lutero, por Calvino, por Zwingli, pregada por Moody, pregada por Spurgeon, não tem nada a ver com isso. Porque a soberania de Deus durou um tempão mantendo Jó debaixo do cadinho de Deus, ou dentro do cadinho de Deus, melhor dizendo, sendo purificado que nem o ouro, que nem a prata, naquele calor da provação, enquanto aqueles amigos da onça falavam coisas que não tinham nada a ver com o que Deus havia mandado. E você percebe, meus irmãos, que Deus tem sempre algo para trabalhar na nossa vida. Às vezes ele vai fazer isso com um foguinho pequenininho, tipo isqueiro, né? Isqueirinho, aquele bique. Às vezes ele vai fazer até com a faísquinha do fósforo, bem pouquinho. Mas às vezes, querido, ele tem que abrir a fornalha. Porque ele precisa tratar algo na minha vida. E houve situações em que eu achava que eu estava certíssimo. E a penha comendo. O pau comendo em cima de mim, eu apanhando e dizendo assim, estou sofrendo pela verdade. Não. Eu estou sofrendo porque eu trouxe aquilo sobre mim. Porque eu fui turrão. Porque eu fui arrogante. Porque eu fui orgulhoso. Porque eu não cedi ao argumento de outro. Porque eu não ouvi o conselho que me deram. Você se identifica? Então esse último ponto, meus irmãos, é para trazer equilíbrio ao terceiro, dizendo, querido, Deus tem promessa de amor sobre a sua vida? Tem sim. Mas sempre examine a sua vida e verifique, será que eu não estou sendo alvo também da justiça de Deus na minha vida? Pastor, mas como que um Deus de amor pode e vai agir dessa maneira justa e pesada sobre a minha vida? Querido, exatamente porque Ele é um Deus de amor. Porque se Ele não fosse justo, Ele também não seria amoroso. Ou por acaso você é um péssimo pai quando você, da maneira correta, disciplina o seu filho? Você faz porque você está com um espírito de vingança? Você faz porque você está com um espírito de quer dar o troco? Esse menino me encheu a paciência, agora ele vai ver só. Se é, querido, venha conversar comigo, você precisa urgentemente de um aconselhamento. Porque eu acredito que você disciplina porque você ama. Hebreus nos fala isso. Nossos pais nos disciplinaram
da mesma maneira o Senhor. E o autor de Hebreus diz uma coisa muito interessante, querido. Se nós estivermos sem disciplina, ou seja, se nós estamos agindo fora da vontade de Deus e não estamos sendo disciplinados, cuidado, não somos filhos. Não é isso que diz o autor de Hebreus? Porque aos filhos ele disciplina. E eu quero essa noite, irmãos, ser disciplinado pela justiça e pelo amor de Deus, quando isso me fizer vencer na adversidade. Eu quero essa noite aprender a manter as coisas em ordem, normais, mesmo no meio das maiores lutas. Eu quero essa noite ter discernimento entre o certo e o errado. A adversidade não vai roubar isso de mim, não vai roubar a minha paz, não vai roubar a minha concentração e a minha dependência nos princípios da palavra de Deus. Você quer isso essa noite também? Vamos orar em nome de Jesus. Deus querido, nós queremos declarar a nossa submissão à tua soberana vontade, ao teu querer, e dizer essa noite, ó Deus, o quanto nós queremos que aquelas áreas que precisam ser tratadas na nossa vida sejam tratadas pelo Senhor. Nós não queremos viver vidas cristãs rasas. Não queremos, ó Deus, viver vidas cristãs imaturas. Mas nós queremos, ó Deus, ir para onde as águas são mais profundas. Ó Deus, quantas vezes eu vi este texto de Ezequiel sendo usado porque as pessoas querem uma experiência mais profunda com o Teu Espírito Santo e querem ir para onde as águas são mais profundas. Mas, ó Deus, eles querem, mas não querem muitas vezes uma vida provada, uma vida curtida no cadinho de Deus, uma vida amadurecida na provação. E essa noite, ó Deus, eu quero dizer, nós não queremos uma espiritualidade fácil, mas nós queremos uma espiritualidade que foi provada, uma espiritualidade que foi aperfeiçoada, uma espiritualidade que é provada por Deus e aprovada por Deus, na dependência das tuas promessas e na consciência da tua justiça, discernindo o certo e errado. A nossa vida passará pela tribulação na maior normalidade, porque é o Senhor que está conosco no olho do furacão. Nós cremos e lhe clamamos esta noite por esta realidade na nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.